Oi, pessoal. Aqui o grupo de seguro automóvel da AIDA, presidido por mim, Cristiane Hessler-Furck. E para falarmos dos temas mais afetos ao seguro de auto em relação à lei de seguros, eu tenho aqui ao meu lado o Tiago Moraes Gonçalves, que é sócio do LGCC Advogados e é mestre em Direito pela PUC São Paulo. Obrigada, Tiago, por contribuir conosco. E aqui, ó, do outro lado, eu tenho o Walter Polido, que é também mestre pela PUC, autor de diversos livros. Ele é árbitro nas áreas de seguro e resseguro, é consultor e professor também. E temos aqui alguns temas para tratar a respeito da lei de seguros e que entendemos podem ser os mais afetos ao seguro de automóvel. A gente começa por um dos artigos que talvez seja dos mais importantes da lei. O artigo 9º estabelece que o contrato cobre os riscos relativos à espécie de seguro contratada. E aí, nesse sentido, a dúvida que paira é a de que, na hipótese do seguro automóvel, nós temos dentro da pólice a cláusula de responsabilidade civil facultativa, que cobriria a responsabilidade civil do segurado em relação a terceiros. E se, eventualmente, poderíamos continuar entendendo que é cabível, por exemplo, como grande parte das seguradoras faz, cobrar por uma cobertura adicional em relação aos danos morais ou danos estéticos. E eu lanço essa pergunta primeiro para o Walter aqui, essa indagação para o Walter, que tem muito debatido a lei e tratado também desse artigo. E aí, Walter? Obrigado, Cris, pelo convite de estar aqui com vocês nesse debate, né? Temos feito isso em diversos fóruns. A lei realmente é um desafio, né, a todos. A gente descobre coisas novas a cada leitura, a cada confronto, né, em relação a públicos diversos. Realmente, esse artigo 9º, para mim, se a lei vale a pena, o artigo 9º a justificaria plenamente. Eu acho que é algo bastante moderno, não está sendo devidamente observado ainda pelo próprio mercado, de uma forma geral, não é só para o setor de automóvel. E eu arrisco a interpretar e respondendo, né, a indagação feita, de que ela é, sim, a mais abrangente possível e ela configura realmente a essência do contrato de seguro. O Brasil, a gente passa ainda por um modelo muito estratificado, muito segmentado, né, em termos de coberturas de riscos. Nós temos ainda esse processo, essa estrutura, eu diria, totalmente obsoleta no meu ponto de vista, de condições gerais, especiais, particulares. É excessivamente utilizado esse modelo, que remonta lá ao século passado, né, em outro momento histórico do mercado, que nós não podemos mais permanecer dessa forma. Eu entendo que dentro do seguro de responsabilidade civil facultativa de veículos, por ser a cobertura de responsabilidade civil é um termo amplo, o risco é amplo, qualquer dano causado pelo segurado a terceiros, e muitas vezes até no RCFV a gente tem aquela ideia primeira, né, sempre da colisão de um veículo ao outro, mas não é só o risco coberto, né? Pode colidir com o veículo, mas com qualquer outro bens, pessoas, transeuntes, animais, qualquer bem. E dentro dessa cobertura
dentro do ramo, do segmento de responsabilidade civil, entendo sim que danos morais, danos estéticos, assim como outros dentro dessa categoria que a gente chama, de uma forma abreviada, de danos extrapatrimoniais, estão compreendidos, né? E o mercado ainda não se deu conta disso. Tanto é que a grande parte, eu diria quase todas as seguradoras, exclui dano moral, dano estético e oferece como cobertura acessória. E tem seguradora, até para minha surpresa, que às vezes não oferece o dano estético, ela só oferece o dano moral, o que é mais absurdo, né? E a tendência jurisprudencial nesse sentido é de ser coibida essa prática. Os juízes, mesmo não tendo a cobertura declarada na pólice, a tendência é de esse risco pertence, está dentro do contexto do risco responsabilidade civil, então ele tem que estar coberto, ele não pode ser excluído. E nós já temos jurisprudência dentro do ramo para outras situações, por exemplo, de carga e descarga de veículos, de caminhões, de transporte de produto inflamável, por exemplo, onde, por um lapso do corretor, da própria seguradora e do segurado, de não ter contratado a cobertura, entre aspas, acessória de carga e descarga, ocorrido o sinistro, negou-se a cobertura. E o judiciário não acatou isso. Nós temos mais de um caso julgado nessa área. Então, vejo que não é novidade o judiciário já interpretar as coberturas essenciais ao contrato. Então, e a lei veio justamente para solidificar essa ideia. Então, seguradoras, corretores, fiquem atentos a isso. Eu acho que, de fato, quando a gente entende mesmo que dentro da natureza da responsabilidade civil está compreendido também esse dano extrapatrimonial, não haveria razão para prosseguirmos com essa cobertura sendo adicional. E aí, Thiago? Eu acho, inclusive, a jurisprudência já se debruçou em questão do dano moral, que ele era excluído, mas se ele não tiver expressamente excluído, era interpretado como dano pessoal. Então, as seguradoras passaram no frontispício da pólice, das coberturas, deixar muito claro que aquilo não está coberto. Então, eu concordo com a interpretação do Walter 100%, ou seja, o dano estético é inerente ao dano corporal. Se tem cobertura de responsabilidade civil para dano corporal, ele está coberto. Então, se quiser excluir, você não vai poder cobrar uma cobertura adicional, me parece que essa interpretação está correta, pelo artigo 9º, e se tiver que excluir, tem que ser de forma bastante clara. Não está lá nas condições gerais só. Você tem que deixar bem claro que é um risco que não tem cobertura. Como se faz hoje em relação aos danos morais. Quando não é contratado, fica de forma bem clara ali no frontispício. O mercado se adaptou, né, à orientação jurisprudencial nesse sentido. Exato. Agora, a questão que fica será que os produtos terão aí os preços, então, majorados por conta dessa interpretação e da absorção dessas coberturas adicionais pelo produto básico, digamos assim, entre aspas? Em tese, sim, né? Mesmo porque se a seguradora considera hoje como cobertura acessória e cobra adicional para isso, a partir do momento que ela integra essas coberturas para dentro do que a gente chamaria de... Eu não gosto muito desse termo cobertura básica, Sim. porque tudo é básico, tudo é essencial cobertura, né? Uhum. Em tese, ela vai trazer esse carregamento que ela fazia adicionalmente. E aqui é interessante também, a gente está falando de seguro de automóvel, porque nós estamos no grupo de automóvel da IDA, mas todos os ramos são afetados por isso, tem vários exemplos aqui, né? Então, seguros de propriedades também, o questionamento é até se dano elétrico, por exemplo, não é inerente a um seguro de propriedade, o incêndio que ocorre a partir do dano elétrico pode continuar sendo uma cobertura acessória. Nós já vimos casos também de
rompimento de encanamentos, de tubulações, tudo exceto a boia da caixa d'água. Gente, não dá, né? Então, realmente são situações onde o artigo 9 vem e crava, né? No linguajar aí bem mais jovem, vai cravar, e a tendência dos juízes é ser muito favorável, não é favorável, mas aberto na interpretação de contrato. Por conta da natureza do contrato, Sim. né, Walter? Esse caso é um exemplo, né, do rompimento de tubulações, cuja cobertura é uma cobertura apartada, mas com casos com os quais eu lidei, mesmo tendo contratado a cobertura apartada, já tive seguradoras que recusaram o pagamento da indenização. A cobertura de vendaval. Então, acho que esse é um reflexo do artigo 9º e que o mercado precisa, sim, se adaptar. Atualizar. E que não está prestando atenção, como o Walter, eu participo. Esse Exato. ano inteiro a gente está participando de eventos discutindo a lei. Exato. E ninguém está falando do artigo 9. Nós E temos das implicações dele, que é uma mudança de mentalidade. cultura, de mentalidade que, claro, não vai ser a partir do dia 11 de dezembro que vai se entender assim, mas né? é a tendência. Por isso a lei teve um ano, né? Claro. Para justamente todo mundo pensar a respeito, né? Nós temos o cúmulo hoje de os seguros de propriedade, por exemplo, que cobre incêndio, não cobre fumaça. Não cobre fumaça. Os pacotes, as apólices têm que contratar a fumaça como risco acessório. Gente, isso não existe em qualquer mercado maduro, desenvolvido. Né? Exato. Então, é evidente que isso não tem como persistir. E você acha, Walter, que esse artigo, na interpretação da essência dele, ele nos aproxima de mercados mais modernos e mais maduros? Com certeza, ele foi uma chamada. Eu acho que a lei tem esse mérito, né? Ela chama para boa técnica, coisa que está um pouco esquecido no nosso mercado. Sim. Então, realmente, nós vamos ser obrigados a repensar o modo de fazer seguro, o modo de elaborar as estruturas das apólices. E aproveito aqui de novo, né? Vamos acabar com isso, né? De condição geral, especial, particular. Vamos criar as condições contratuais de seguro. Exato. Com uma cláusula de risco coberto, uma de risco excluído, uma de pagamento de prêmio, uma de aviso de não várias cláusulas semelhantes dentro do mesmo contrato, muitas vezes seguros de propriedade, às vezes com 300 páginas. Isso não existe, né, em mercado maduro. Exato. Tiago, quer complementar, Tiago? Eu acho que é isso, alertar os ouvintes, né, da importância do artigo 9º, que me parece está sendo escanteado nas discussões. Acho que eu ouvi o Walter falar disso faz uns meses. Na verdade, ele que me alertou, inclusive, tema muito pertinente que você selecionou, porque realmente ninguém está observando. Então, acho que essa é uma mudança de cultura importante que as seguradoras vão ter que se adaptar. Legal. Um outro assunto que acho que talvez não gere tantos debates, mas seria o do questionário de avaliação de risco, que, de acordo com a lei, ele tem um formato mais fechado, que obriga o segurador a estabelecer exatamente o que ele pretende saber, não podendo, posteriormente, cogitar alguma omissão por parte do segurado, na hipótese de não ter perguntado previamente sobre essa questão. Né? Aí a gente tem o parágrafo 2º do artigo 42, que vai tratar dessa omissão, né? E o artigo 46, que até vou ler para nos pautarmos aqui para o debate. A seguradora deverá alertar o potencial segurado ou estipulante sobre quais são as informações relevantes a serem prestadas na formação do contrato de seguro e esclarecer em suas comunicações e questionários as consequências do descumprimento do dever de informar. Tiago, você acha que no formato
do questionário de avaliação de risco que nós temos hoje para o seguro automóvel, inclusive aqueles que são contratados por plataformas digitais, né, e por aplicativos, você acha que ele supre essa questão, que ele é adequadamente formulado de acordo com o que propõe a lei? Eu entendo que serão necessárias algumas adaptações, tá? Eu acho a lei tornar o questionário fechado como regra me parece um avanço. Eu acho que se é verdade que o segurado conhece o risco, é mais verdade que a seguradora que conhece as informações, sabe as informações que ela precisa para precificar e subscrever aquele risco. Exato. Então, o questionário fechado me parece algo natural, não vejo grandes problemas. O que eu vejo da prática do mercado vai ter que fazer pergunta específica que hoje não é feita. Por exemplo, eu já vi clausulado motorista de aplicativo. É um risco excluído, né, da maioria dos clausulados. Agora, não adianta estar a exclusão nas condições gerais se isso não é expressamente perguntado e de forma clara. Você só pode falar uso do automóvel. Aí tem lá as opções particular ou outros. Outros não diz nada. Exato. Então, porque se o segurado ele tem que entender que se ele é motor, que aquilo é uma informação relevante. Exato. Se ele não souber que aquilo é relevante, ele não é obrigado a informar. Por exemplo, se disser uso comercial, não necessariamente o uso comercial pode ser compreendido como motorista de aplicativo, mas para entregas, de repente, para o trabalho, eu me locomovo com aquele carro. Tem que ser muito claro, e não é o que a gente vê. E aí eu repito a importância ali do frontispício da pólice, da proposta, disso está claro. Está estampado na largada ali, antes do aperfeiçoamento do contrato. O segurado precisa entender o que é relevante. Tá? Você vê, vou puxar aqui outros ramos, um exemplo clássico, aquele seguro educacional, por exemplo. Aí ele serve para segurados que são ali, regime CLT ou funcionários públicos. Por quê? Porque é fácil você aferir a renda dele em caso de perda de renda. Aí as perguntas geralmente são profissão. Aí fulano responde médico. Ele respondeu correto. Mas não perguntou se ele é funcionário do hospital, se ele é sócio da clínica. Isso é uma informação relevante. Se isso é uma condição para que a cobertura incida, ele precisa saber. Exato. Senão ele vai responder que é médico e respondeu correto. Acho que Então, assim, algumas adaptações do que eu vejo hoje no mercado é que vão precisar ser feitas. Tá? Fazendo um paralelo até há muitos anos atrás, se perguntava se o segurado tinha garagem, né? Exatamente. Mas não se dizia exatamente garagem fechada. Exatamente. E é curioso porque eu mesma já tive casos de garagens abertas, onde não havia portão, mas havia uma cobertura. E para o segurado, de boa fé, aquilo lhe parecia uma garagem. Não necessariamente era fechada. Então, a pergunta precisa ser, sim, completa a ponto dele dar uma resposta adequada. Resposta. Exato. Walter? Eu acho que está perfeito. Hoje nós trabalhamos muito em cima de simplificação, né? E, de novo, repito aqui a volta à boa técnica. Então, seguro, assim como qualquer outro contrato, a gente sempre tem uma fase pré-contratual, chatinha às vezes, né? Mas que todos nós nos submetemos. Porque em seguro a gente quer simplificar tanto a ponto de responder 2, 3 perguntinhas só por e-mail hoje, que é muito comum, não é? Exato. Não, tem que ter questionários. A seguradora, realmente, como o Tiago colocou, ela é a dona do negócio, ela que é a especialista na área, ela é obrigada, como a própria lei diz, ela tem que informar o que ela entende de relevante, né, para a subscrição. O segurado, a gente parte sempre do pressuposto que ele é leigo em seguro, ele não é obrigado a entender nem muito o nosso linguajar, nossa nomenclatura. Então, essa fase pré-contratual, eu acho que é muito negligenciada hoje, e ela precisa voltar aos padrões mínimos, exigíveis, objetivos. Eu vejo muito questionário nos ramos que eu mais atuo,
que foram construídos nos anos 70, nos anos 80, e no famoso replique ou copiar e colar, seguradoras mantêm esse tipo de coisa. Tem várias perguntas lá que não interessam, não são utilizadas na subscrição. Então, seguradora, limpe isso, né? Limpe e acrescenta aquilo que efetivamente for essencial para a sua cotação, para a subscrição. Exato, e eu acho que nada impede, isso não impede, que os seguros de automóvel continuem sendo comercializados, por exemplo, por aplicativos, Lógico. mas que o segurado tenha ali previamente orientações a respeito da importância das respostas que ele vai dar ao questionário de avaliação de risco. E eu costumo brincar, né, que antigamente a gente entrava no avião e tinha por escrito as regras, né? E até as companhias aéreas se modernizaram lançando pequenos vídeos a respeito das medidas de segurança no transporte aéreo. Então, por que não também o segurador simplificar essa linguagem, fazendo talvez de outras maneiras, mas deixando claro para o segurado a importância das respostas adequadas e quais são os reflexos na hipótese das omissões do segurado. Mas esse momento precisa sim, você tem toda a razão, Walter, de muita atenção. E aí a gente também lembra da importância do corretor de seguros nesse momento. É ele quem está à frente e quem é capaz também de prestar esses esclarecimentos. De traduzir para o segurado o segurez, né? E o que é importante. É dever de ofício, Dever né? de ofício. Exato. E aí você até falou dos seguros contratados por aplicativo. Aí é uma curiosidade da lei. Se você for lá na justificativa dela, lá do projeto 3555, 2004, uma das críticas que se fazia, e o Walter conhece, diz que o Código Civil nasceu velho, né, em relação ao contrato de seguro. Por isso, um projeto de lei 2 anos depois da entrada em vigência do Código Civil. Era uma justificativa. E a gente pode fazer a mesma ponderação em relação à lei, porque 20 anos de processo legislativo, ela, obviamente, não está prevendo essas insurtechs que utilizam tecnologia em todo o iter contratual, desde da proposta até a regulação de sinistro, vistoria. Exato. Ela não prevê. Sim. Então, essas seguradoras, essas insurtechs que trabalham, assim, elas estão preocupadas, mas elas vêm agindo, pelo que eu percebo de movimentação de mercado. Então, por exemplo, para esses seguros, às vezes tem um seguro mensal, que precisa das permissões que o segurado ativa no celular, que ali a seguradora sabe como ele dirige, se ele dá freada brusca, se ele olha o celular enquanto conduz. É um produto, né? Uma cláusula perfil de verdade. Ela entende Sim. o segurado e precifica de acordo com o tipo de motorista que ele é. Sim. Então, elas já vêm na experiência do segurado, na contratação, informando, olha, você precisa deixar as permissões ativadas, o seguro funciona em razão disso, você vai pagar um preço melhor por conta disso, porque eu vou conseguir te avaliar. Sim. E se as permissões são desativadas, ela notifica pelo aplicativo imediatamente. Então, acho que o mercado está aí se adaptando, apesar da falta de amparo da lei para esse produto, para essas hipóteses. Porque a mesma crítica que valeu lá atrás para o Código Civil, vale que era um projeto, demorou 20 anos o processo legislativo, a lei exatamente 20 anos, entre 2004 e 2024, para ser aprovada. Exato. Então, ela nasceu com algumas incongruências já naturais pela época em que concebida. Sim. Aí, aproveitando até esse gancho, né, o artigo 41 vai falar que a proposta de seguro poderá ser feita diretamente pelo potencial segurado ou estipulante, ou pela seguradora, ou por intermédio de seus representantes. E aí um detalhe está no parágrafo único desse artigo, que vai dizer o seguinte: o corretor de seguro poderá representar o proponente na formação do contrato na forma da lei. E aí eu pergunto para vocês, o corretor de seguros poderia
nessa hipótese, continuar assinando a proposta de seguro pelo segurado? Não em nome dele como intermediário, mas representando o segurado. Ou, se a gente for interpretar essa conclusão na forma da lei, o corretor de seguros teria que ter uma procuração para fazer isso. O que vocês acham? Em auto, a gente vê muito essa hipótese de que o segurado não assina, mas sim o corretor de seguros da sua confiança o faz. Eu acho que essa realidade não muda. Eu acho que não faz sentido uma lei hoje, 2025, você cogitar precisar de uma procuração com firma reconhecida quando você contrata seguro por aplicativo. Eu acho que o corretor tem que ter um documento que demonstre que ele representa o segurado, que ele foi procurado pelo segurado de alguma forma. Eu não acho nem razoável essa hipótese de você exigir, se você vai assinar, eu preciso de uma procuração. Isso não é da praxe, nunca funcionou assim, e não acho, pelo menos interpretando a lei, o artigo 41, que isso vai passar a ser necessário. Acho que seria um contrassenso, né? Um passo atrás, que não deveria ser a ideia da lei. Walter. Bom, a lei, ela revogou os artigos do Decreto-Lei 73, né, de 1966, o artigo 9º ao 14. E justamente no nono é que se permitia que o corretor assinasse a proposta. Está expresso lá no Decreto-Lei 73. Isso foi revogado. A lei, no seu artigo 133, ela revogou esses artigos. E o parágrafo único do 41, como você leu aí, mencionou, Cristiane, ele diz que o corretor pode sim assinar como representante do segurado. Aqui, essa questão que a gente apresenta, que a gente vê aí os questionamentos no mercado, se, por exemplo, a famosa carta de nomeação, se ela supriria essa representação. Nós entendemos que sim, desde que ela utilize também, sinto muito, a lei está determinando, dizendo que ele tem que ter representação do proponente, aí no caso o segurado. E, então, essa carta de nomeação, se houver interesse do interessado e do proponente em que o corretor lhe represente e preencha a proposta, assine por ele, na carta de nomeação deverá outorgar também essa representação. Como o Tiago colocou, eu também concordo. O mercado não teria como exigir uma procuração registrada em cartório. Exato. Aquela coisa bem formal que a gente está acostumado. Não, de punho. E dentro da própria assinatura carta, digital. Assinatura digital, mas tem que ter a utilização dessa terminologia jurídica da representação. Acho que inserida na carta de nomeação essa autorização para que o corretor possa assinar em nome do segurado. Corretor, se eu fosse corretor, eu nunca assinaria uma proposta. Eu também. Essa que é a questão. Eu também não. Não é função do corretor. Eu acho que o corretor é um intermediário, é um analista de risco, é aquele que tem, já brinquei aqui, tem o dever de ofício, né, de buscar o melhor produto, com essa tendência de vamos acabar com o produto padronizado. Chega, nós já passamos quase 100 anos na mão do Estado, o IRB monopolista, depois a SUSEP, através de programa de produtos padronizados, acabou, né? Nós estamos num outro momento. Cada seguradora tem que desenhar seu produto. É mais difícil para o corretor? Lógico, ele tem que conhecer todos os produtos para escolher e indicar justamente o melhor, mas essa é a função dele como analista de risco. Sim. Não é? Então, eu acho que ele já tem tanta atribuição legal que ele não precisa assinar, né? Ele pode muito bem preparar todo esse material, ajudar o seu cliente e tal,
mas deixa o proponente assinar por... A responsabilidade do corretor já é Na tão prática, grande. eu acho que isso acontece, né? Eles Muito, mandam acho que por muito. e-mail, mesmo no alto, que é o que a gente está dizendo. Sim. Pelo menos o meu corretor O faz meu faz isso. Manda imprimir, Exato. assinar, digitaliza e Vem devolve. pronta a proposta para eu corrigir, para acrescentar alguma coisa, e, por favor, assine na última folha. Então, A gente, acho que esse é eu o tenho o padrão hábito de já. assinar de forma eletrônica, o corretor Sim. manda, mas ainda assim eu assino. Sim. E é o mais adequado, né? Então, eu não teria muita dúvida, e repito, se eu fosse corretor, eu não brigaria por isso. Eu acho que aí, só pegando um gancho no que o Walter falou, acho que talvez a lei ajude a especialização dos corretores. Eles vão Sim. ser nichados, ele não vai vender todo e qualquer tipo de seguro, porque ele vai ter que entender. Como diz Sim. o Walter, é a chamada boa técnica. A boa técnica, Né? então. Inclusive para o corretor de seguros. Para virar, de fato, um analista de risco, né? E orientar o melhor produto e não o mais barato, que nem sempre o mais barato é o melhor produto. Exato. Embora a mentalidade cultural nossa, dos próprios segurados, ainda esteja muito centrada nisso, né? No menor preço. Na busca do preço. E não é só o segurado pessoa natural, não. É o empresário também, infelizmente. Sim. Não tem essa cultura onde o seguro é garantia e, na verdade, ainda é muito visto como despesa, né? Não vamos longe, a gente vê uma série de apólices de automóvel que ainda são emitidas com a cláusula de responsabilidade civil facultativa limitada a R$50.000. Sim. É um Hoje em dia valor não faz nem sentido. ínfimo. Hoje não faz sentido que as apólices sejam emitidas com esses valores, Sim. né? E eu não sei, mas a princípio os corretores que estão preocupados em garantir o menor preço e angariar aquele cliente também não estão preocupados em esclarecer quais são os reflexos dessa cobertura tendo um valor tão baixo. E eu vejo segurados que têm, sim, nível superior, mas, claro, não são especializados nessa área e desconhecem a necessidade dessa cobertura ser uma cobertura muito mais abrangente, com um valor mais alto. E você estava falando, lembrei de mais um ponto aí, já que nós estamos falando de automóvel, RCFV também, não é? O artigo 98, parágrafo 2º da lei, com relação às despesas de defesa do segurado, que hoje a lei determina que tenha um limite separado da tal cobertura básica, não é? E eu não vejo isso nas apólices de RCFV. Então, essa é uma questão também que a gente aproveita, né, para chamar a atenção de que deverá ocorrer. Né? Então, até então, sempre ficou embutido no limite de danos materiais, danos corporais. Exato. Hoje, a lei exige, artigo 98, parágrafo 2º, que as despesas de defesa têm um limite separado, e um limite digno, né? Não vai ser aquela coisa, 1% da cobertura básica. Se a cobertura básica for de 50 mil, como você acabou de colocar, quer dizer, não faça seguro, né? Isso aí é valor de franquia, e olha lá. Né? Então, nós temos que mudar para isso também, né? Essa mentalidade. Bem observado, realmente, eu acho que eu não ouço, não vejo as seguradoras de automóvel também comentando esse tipo de coisa das despesas. Acho que eles pensam muito lá nos ramos em que a SUSEP classifica como RC, só que os ramos que a SUSEP classifica como RC não são os ramos de RC da lei. A lei é muito maior do que uma circular. Uma circular, na verdade, não tem efeito nenhum perante a lei. Né? Então, não é só lá como RC geral, D&O, ambiental, cyber e qual mais? Tem mais um lá. E&O, que são os seguros de RC. O RCFV também é. O RC operador portuário também é. Eu já vi a apólice recente lá na minha consultoria, onde não tinha verba para defesa. Então, eu diria, qualquer ramo de seguro
específico ou que tenha como cobertura uma seção de cobertura de RC, entra os artigos 98 e seguinte da lei para todos eles. E, como tal, a despesa de defesa também tem que ser indicada como verba separada. Ninguém está comentando isso. Tiago. Defesa de salvamento, que é uma preocupação, né, de quem atua no ramo automóvel, para interpretar se aquela assistência 24 horas que é vendido como cláusula acessória. Anexo. Mas essa é assim, na verdade a gente vai interpretando a lei, a gente tem mais, né, vai ficando com mais dúvidas do que respostas. Não, só esse assunto aí dá um podcast específico, até porque ele já existe, né? Despesa de contenção de salvamento não foi inventado agora, né? Está lá no Código Civil. Tem um regime agora mais detalhado, aparentemente contraditório. Você vai no caput, aí vai para o parágrafo, acho que é o 4º. Induz a ter um limite separado também. Exatamente. Então, essa eu acho que é uma discussão que merece reflexão. Sim. Não tem uma conclusão. Falar assistência 24 horas pode continuar sendo vendida. Eu acredito que sim. Mas não é um acredito muito convicto. Eu também não tenho essa convicção. Eu não atuo muito com automóvel, mas eu não tenho essa convicção para, se alguma seguradora me perguntasse para eu escrever. Porque a assistência tem o guincho. O guincho você pode interpretar como um salvamento. Pois é. Você... Faz parte da natureza do contrato para que não seja. Também. Eu pensei no artigo 9. Porque dá uma pane elétrica. Exato. Buscar o carro, você não está contendo, na verdade, um possível roubo, arrombamento. Não é? Exato. Então, isso continua sendo até excluído e dado facultativamente ou cobrado. É complicado isso. Exato. Eu acho que nós não temos uma resposta como o Tiago está colocando. A gente pode marcar um outro podcast aqui ainda para tratar disso. Para tratar só da assistência 24 horas dentro do seguro automóvel, que é uma cláusula super importante, mas que talvez esteja sim compreendida dentro da natureza do contrato e que pode ser que gere ainda muito debate em relação ao que dispõe o artigo 9º, diante da impossibilidade de cobrança acessória. Porque o artigo 67 diz que não tem franquia, né? Não tem franquia. Não tem franquia. A contenção. Exato. Então, precisa... E o problema maior será justamente se a apólice de auto, no caso, não dispuser da cobertura. Exato. Né? Exato. Ela pode. O questionamento judicial seria isso. Pode né? contratar adicional ou já está. Eu teria que contratar adicionalmente ou é inerente ao risco e é tida como despesa de contenção? Olhando também, acho que é o 67, artigo 67 das despesas, junto com o 9º, porque a gente tem sempre que dar uma interpretação sistemática da lei. Exato. Né? Um outro artigo que chama atenção é o artigo que faz referência à mora. Né? O artigo 20, parágrafo 1º, vai dizer que a mora relativa às demais parcelas suspenderá a garantia contratual sem prejuízo do crédito da seguradora ao prêmio após notificação do segurado, concedendo-lhe prazo não inferior a 15 dias contado do recebimento para a purgação da mora. E aí vem o artigo 21, que vai dizer no caput que a resolução do contrato, salvo quando se tratar de mora da prestação única ou da primeira parcela do prêmio, está condicionada à notificação prévia e não poderá ocorrer em prazo inferior a 30 dias após a suspensão da garantia. Então, ao que parece, a lei determina que a seguradora dê 15 dias para o segurado purgar a mora e que esse contrato deve ficar suspenso por 30 dias para que então depois ele seja resolvido na hipótese do segurado não purgar essa mora. E aí, Tiago, o que você tem a nos dizer a respeito disso? É uma verdade universal, que não existe lei
100% boa, 100% ruim, né? O Walter falou do artigo 9º, que é uma evolução, e que a médio e longo prazo vai ser bom. O artigo 9º. O artigo 9º. Agora, essa regra aqui do artigo 20 e 21, eu não consigo entender. Também não. Porque é o seguinte, Na prática, o 763 do Código Civil era amplo demais. Dizia, a mora suspende a garantia. Isso sempre foi letra morta na jurisprudência. Sim. Aliás, isso já vinha de interpretação lá do Código de 16. Ou seja, Sim. a seguradora precisa interpelar o segurado para purgar a mora. Exato. Tá? Então, assim, a jurisprudência criou um critério, que acho que é a súmula 616 do STJ, depois virou súmula, que acho que o problema desse critério é que ela não deu um prazo. Ela diz, a seguradora precisa notificar o segurado para purgar a mora, para depois cancelar o contrato. Me parece um critério bom, que resolvia a questão. Sim. Embora não tivesse estabelecido o prazo. O prazo. Aí agora a lei ela cria, então assim, ela cria uma zona nebulosa ali, num período entre o 16º e o 45º dia, porque ela fala o seguinte, então seguradora, você vai notificar e dá 15 dias para o segurado purgar a mora. Por quê? Porque às vezes acontece, é um cartão de crédito que foi bloqueado, um débito em conta que não tinha fundo Mudou de cartão, esqueceu. Mudou de cartão, isso acontece com todo mundo. Claro. O segurado que está lá e que quer manter o seguro, quer preservar o contrato, ele corre e paga. Ele recebeu a notificação. Exato. Aí 15 dias já me parece um prazo um pouco longo. Tá? Eu acho que uma semana é mais do que razoável. Sim. Aí, ou seja, então nesses 15 dias o contrato não está suspenso. Havendo um sinistro ali, ele vai estar coberto. Desde que após o sinistro segurado, dentro do prazo de 15 dias, pague o prêmio em atraso. Aí se ele não pagar, a partir do 16º dia, está suspenso. Por 30 dias. Então, Isso considerando que a seguradora usou a mesma notificação para suspensão e cancelamento. Então são 15 mais 30. Eu É não isso? posso me valer dos primeiros 15 para ter mais Para cancelar 15 depois. e então cancelar. Porque pelo critério da jurisprudência, você tem 15, você não pagou, cancelou. Resolve. Certo. Não tem conflito, não tem interpretação divergente. Isso não vai induzir litigiosidade, o contrário. É um critério bom. Sim. Que a jurisprudência criou e o STJ orienta. Tá? Aí a lei alterou isso, ou seja, tem 15 dias, vai ter cobertura. Se no 16º dia você não pagou, aí retroage a data do vencimento original, tá? Acho que é o parágrafo 4º, se eu não me engano. Não me lembro exatamente o parágrafo do... Vamos ver aqui. Do 20. Aí, só que ainda assim a seguradora vai manter um contrato ativo, como reserva, por 30 dias. Aí a pergunta que... Isso é a interpretação que tá? Eu acredito que a jurisprudência, assim como fez letra morta do 763, vai fazer, porque eu não vejo nem sentido. Vou falar, preservação do contrato. Tudo bem, se o cara quer preservar o contrato, 15 dias é o suficiente. Ele vai lá e purga a mora. Aí tem que manter um seguro ativo, com todas as implicações disso, operacionais para segurar, por 30 dias. Aí se o segurado no 37º dia resolver, eu vou pagar, a seguradora é obrigado a aceitar? A lei não diz. E acho Agora, que... tem gente que interpreta que é. E eu acho que isso para o seguro alto importa muito, sobretudo hoje em que a gente tem apólices que tem o pagamento de prêmio mensal, né? Divide em 12 parcelas. Exato, exatamente. mas a dúvida que fica é qual a razão prática, qual a função de manter-se um contrato suspenso por 30 dias em que não haverá cobertura e só depois ele poder ser resolvido por falta de pagamento. Então, essa é a pergunta do milhão. Porque eu não consigo enxergar. Vou falar, é para preservação do contrato. 45 dias para preservar. É paternalismo demais. Eu vejo um pouquinho diferente. Eu vejo pelo parágrafo 5º, né, do artigo 21, que ele diz o seguinte: dispensa-se a notificação a que se refere o caput desse artigo 21, que é o da resolução do contrato, se a seguradora, ao suspender o prazo ou estabelecer a mora do segurado,
lá nos 15 dias, ela já informar que se você não pagar o prêmio nesses 15 dias, no final dele estará cancelado. Então, você entende que por conta do disposto no parágrafo 5º, esses 30 dias de suspensão estariam dispensados. Se a notificação tratar da suspensão eu acho que em 15 dias resolve. Ao você suspender, você já avisa que, eu digo a seguradora, já avisa que, se não for purgada a mora nos 15 dias, está rescindido no final desse 15º dia. Esse 30 dias aqui, do 21, seria no caso da seguradora bobear. Ela fez a suspensão lá, não tocou nesse assunto, ele não pagou, daí ela tem que notificar de novo e dando 30 dias para... É muita mel na chupeta, né? E é muito tempo, e eu fico pensando nessa preservação da reserva enquanto a gente tem esses 30 dias de suspensão. Na prática, que ninguém quer na prática. Isso vai ser uma problemática interna para a seguradora. Sim. Então, ela precisaria, na verdade, no seu entendimento, Walter, fazer esse alerta da possibilidade de resolução. Em 15 dias, se não pagou, está rescindido o contrato. Eu acho que a interpretação do voto está coerente com a súmula do STJ. Exatamente. Sim. Ou seja, está dando um prazo, que é o que falta. Exato. Mas, assim, na minha interpretação, ele está dizendo que eu posso usar a notificação lá atrás para tratar dos dois temas. Sim, dos dois temas. Suspensão e cancelamento. Os 30 dias, se a seguradora for omissa, tolerante e tal, sinto muito, seguradora. Bobeou, foi tão boazinha e tal, então amarga, mas 30 dias. Essa é uma norma problemática. Essa é a minha visão. Que acho que a minha leitura do parágrafo. Eu acho que, com razão, Tiago, talvez traga uma judicialização para um assunto que já estava pacífico, né? Que já estava firmado. E uma solução boa, acho que é isso que tem que ser destacado. A solução, a orientação jurisprudencial é super razoável. Sim, sim. Você fala, o 763, atrasou o pagamento, cancela. Sim. Me parece, é isso, nesses casos em que há um atraso, um cancelamento de cartão. Sim. Dá oportunidade. Então você precisa dar chance para o segurado de boa fé ir lá e pagar. Exato. E observe que nós estamos falando de seguro de massa de automóvel. Pois é. Quer dizer, esse regramento aqui para grande risco, então, seria o absurdo do absurdo. Nossa, exato. Né? A gente tratar desses temas aqui nesses dois estágios. Que é um seguro em risco tratado de como massificado na lei. Porque assim, então, eu já vejo muita gente dizendo que a lei tem uma espinha dorsal que serve para todo e qualquer seguro, por isso não fazer a distinção. Os seguros de grandes, chama-se como quiser, seguro de insumo, mas isso é uma meia-verdade. Você vai lá para o 86 e 87, que trata da regulação, o auto e os seguros até 500 salários são tratados como... De uma forma. Para reduzir o prazo, ou seja, é uma suspensão. Então, assim, é tratado. Então, e a SUSEP vai ser obrigada agora na regulamentação mínima que será, e espero que seja mesmo, porque nós não precisamos de regulamentação farta, que a lei... ela tem alguns pontos e esse do... O CEP está falando em do 120 regulamentação dias. Minimalista. Eu gostei dessa expressão. Eu também gostei. Ouvi, semana passada, ouvi a diretora Jéssica também, num comitê aí de regulação da GV, do qual faço parte, falando da mesma forma. Então, quando ela tratar dos tais, quais são os casos desse início que ensejam 120 dias? Né? Sim. Ela pode até não utilizar o termo grandes riscos, mas vai ficar muito implícito, muito óbvio. Né? Eu acho que realmente a lei poderia ter tido ainda um maior apreço à boa técnica e aos... mercados internacionais no que diz respeito à distinção do risco massificado e dos grandes riscos. Eu acho que eles, de forma alguma, podem ser tratados... Que é no caso do 86, isso foi uma grande falha. Né? Não podem ser tratados do mesmo modo. A legislação mundial, principalmente europeia, nasceu lá em 88, que tem essa separação,
por diretiva europeia. Então, qualquer lei de seguro europeia é obrigada a atender uma diretiva que faz a separação. Então, por que nós vamos ser tão tupiniquins, tão República das Bananeiras, para sermos diferentes dos demais países? Exato. Né? E não precisamos atravessar o Atlântico. Aqui, Colômbia, Chile, são países que passaram pelos mesmos problemas que nós passamos. Chile teve monopólio de resseguro também. A Colômbia não. A Colômbia sempre foi mais internacionalizada, até em razão dessa não monopólio. E eles já utilizam também essa... Então, só nós ficamos com esse ponto assim, meio que sui generis, para não dizer bizarro. Exato. E um último ponto que eu lanço aqui é da questão do parágrafo 1º, perdão, do artigo 49. O 49 vai falar da recepção da proposta, né? Que a seguradora terá o prazo máximo de 25 dias para cientificar sua recusa ao proponente, ao final do qual será considerada aceita. E o parágrafo 1º vai dizer que considera-se igualmente aceita a proposta pela prática de atos inequívocos, tais como o recebimento total ou parcial do prêmio ou a sua cobrança pela seguradora. Pergunto a vocês, tirei meu carro da concessionária, mandei lá a nota fiscal para o meu corretor e o meu corretor transmitiu a proposta para a seguradora. Estou coberta? Posso ir para casa tranquila ou não? O que vocês acham? Eu entendo que sim. Acho que não vai mudar a praxe que a gente tem hoje. É a dinâmica atual. Eventualmente, ainda que não tenha sido pago o prêmio ou a primeira parcela do prêmio, se houve uma cobrança, gerou boleto, informou os dados do cartão, como funciona nessas seguradoras, né, mais modernas, eu acredito que sim. Agora, essa garantia provisória, como eu falo que a lei nasceu velha, né? Tem seguro mensal hoje alto, essas Insurtechs. Eles não são... Porque um prazo de 15 dias para uma cobertura provisória no seguro anual é razoável, e no seguro mensal? Então, eu acho que é algo que a gente precisa refletir. A gente e a SUSEP, né, que vai ter que desatar esse nó. E há muito a gente não tem a prática específica da cobertura provisória dentro do auto. Na verdade, a cobertura já está implícita desde a transmissão da proposta, a partir do momento em que há cobrança de prêmio, né? E você, Walter, entende do mesmo modo? Não. Eu sou mais cético com essa facilidade toda. De início, pelo menos, até testarmos mais a lei, eu fico muito preso à nomenclatura dela. Então, essa questão do carro novo, da troca, né, entre o carro atual já segurado com o novo, se eu fosse corretor, eu utilizaria minimamente os termos, né, de cobertura provisória. Eu não ficaria muito confiante apenas em encaminhar simplesmente a proposta. Se ficar de uma forma inequívoca que o prêmio já foi pago, daí nós não estamos nem falando de proposta, né? O seguro já está aceito. Sim. E o parágrafo 1º, a gente até chamou atenção isso um pouquinho antes, né? Da gente estar aqui nesse podcast, no 49, onde ele diz que entre as formas inequívocas, né, de prova de que a proposta já foi aceita, portanto o seguro já eficaz existe, é justamente o recebimento total, parcial do prêmio ou a cobrança pela seguradora. Quer dizer, se ela emitir um boleto que seja, e ele ainda não foi pago, esse boleto existir, e ele é prova de que o seguro foi aceito. Né? Então, nós já temos até jurisprudência nesse caso, ainda na vigência do Código Civil. Eu já vi caso em que eu não sei como apareceu o boleto na mão da segurada. E a seguradora justamente havia negado o pagamento da indenização.
mas o tribunal não acolheu essa prática. Falou, doutora, você emitiu o boleto. Quem emite o boleto é porque analisou e aceitou o risco. E, na verdade, a gente vem daquela circular 251, que falava que até o término dos 15 dias ou até que seja emitida uma recusa, o risco, enquanto sendo analisado, ele estaria coberto. Aí veio a circular 642, que estabeleceu nos mesmos moldes, mas a minha dúvida qual é? No teu entendimento, Walter, mais cético, né, como você diz, será que então as seguradoras teriam que se adaptar para, a partir da vigência da lei, ter uma possibilidade de emissão de uma cobertura provisória efetivamente, além dessa transmissão da proposta? Eu acho. Até a gente ter a regulamentação efetiva. Soube, repito, semana passada, que parece que já está pronta a minuta e vamos começar justamente pelo automóvel, que é, né, a maior massa de negócios no Brasil, para depois os demais ramos, né? Então vamos aguardar para ver. Eu estou muito curioso para ver essa minuta. Sim, todo mundo, nós. Todo mundo participar, né? Qualquer cidadão, não é só quem é do mercado, qualquer cidadão pode apresentar a sua sugestão de alteração, de crítica e tudo mais para o órgão regulador. Mas eu estou curioso, esse é um ponto que acho que está todo mundo esperando para ver. Exato. Eu não confiaria, a partir do dia 11/12, quando entrar em vigor a lei, nesse número todo aí de circular que Cristiano colocou. Para mim, isso daí vai tudo para lá, tudo lixo. Sim, porque perde a eficácia. Exato, e na verdade é um tema que está regulado pela lei, então automaticamente estariam revogadas as tais circulares. A 251 já está, né, pela 642, mas eu entendo que, tendo sido abordado expressamente o assunto, a 642 estaria revogada também. Com certeza. Para esclarecer que o Walter é um grande mestre de todos nós. Então, se o Walter fala, eu concordo. Não é assim. Entre o que o Walter fala e o que eu falo, eu vou pelo que o Walter fala. Não é assim. Então, eu acho que ele tem razão. Vamos ser conservador nesse começo. Eu acho. Acho válido. É só a questão, talvez, de idade. Eu tenho 52 anos de mercado, vocês não têm. Então, eu já vi tudo, né? Já vi muita coisa. E a prática realmente seja que sejamos cautelosos, cuidadosos, né? Porque a dúvida é ser conservador. A regulamentação cai por terra. A própria SUSEP tem verbalizado muito isso, dizendo a lei é autoexplicativa, é autorreguladora. Exato. Né? Então, veja, né? Ninguém vai te apoiar, corretor. Né? Então, você não confie que a boca está torta por causa do cachimbo, esquece, né? Em direito, está com botox lá na boca e começa tudo de novo. É verdade. Vamos aguardar para ver. O início é novidade para todo mundo. A gente que está aí no dia a dia, debruçado, lendo, se atrevendo a interpretar, escrever, botando a cara a tapa, né? Exato. Que muita coisa talvez a gente vai ter que voltar atrás depois, não sei. A gente tem uma dificuldade, a gente brinca aqui cada vez leitura, que a gente lê a lei, a gente enxerga algo diferente. E acho que esses debates são muito engrandecedores, sobretudo para que nós mesmos possamos, quem sabe, até repensar o que a gente pensava a respeito de um determinado ponto da lei, e acho que o propósito é sempre esse. Eu agradeço muito, Thiago, por ter contribuído conosco, por ter doado aí o seu tempo e ter debatido conosco. Walter, também te agradeço muito. E a gente espera, de certa forma, ter contribuído para que o seguro automóvel entre nos eixos da lei e que a gente tenha, como nas palavras do Walter, uma boa técnica também nos seguros
de automóvel, que são aí a grande, né, o grande atrativo para o povo brasileiro como um todo, O sendo produto com maior capilaridade massificado. é o alto, né? Exato, exato. E eu agradeço a Ida pela oportunidade, na pessoa da presidente, a doutora Maria Amélia, do doutor Vitor Benes também. Agradeço todo o suporte da Oficina do Texto e até uma próxima oportunidade, pessoal. Muito obrigada.